Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do Dicas. Meu nome é Suzana Matos e eu quero agradecer a você que está aqui e pedir para você para que curta, se inscreva no nosso canal, assista o nosso vídeo até o final e se fizer sentido para você, compartilhe. Bom, nós vamos falar então de planejamentos. Começo do ano, a mente está fresca, ou deveria estar fresca, deveria ter descansado. Se a gente não conseguiu, é importante descansar, para que a gente possa refletir sobre quais ações nós queremos para a organização, pela organização e na organização. E é importante o planejamento, né? E na verdade, assim, as grandes empresas multinacionais e nacionais de grande porte, elas começam a pensar no seu planejamento já é começo de setembro do ano anterior. Então, assim, nós erramos muito, né? A ideia é que a gente chegue nesse patamar, hein? Por exemplo, a gente está aqui em 2023, em setembro agora de 2023, a gente já começa a pensar e repensar em ações para o ano de 2024, porque isso vai trazer mais organização, um espaço maior para a gente reajustar os projetos e as propostas e a gente conseguir se organizar. Mas a gente chega lá, a gente chega lá. Então, muito bem, janeiro geralmente é um mês ainda meio que morto, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo e muitas coisas. É aquela famosa frase que o país só funciona depois do carnaval. Mas as contas da organização não param de chegar, as demandas da organização não param de chegar, então a gente precisa sim se planejar. Então é importante você sentar agora com a sua equipe, fazer aquele café da manhã, conversar, fazer aquela roda de conversa, ouvir as pessoas, fazer um balanço do que foi o ano anterior e repensar aquilo que deu certo no ano anterior, continuar de uma maneira inovadora, né? Melhorar, ampliar algumas coisas, aquilo que não deu certo, realmente excluir, cancelar e pensar em coisas novas de ampliação para os projetos. Como fazer isso? Gente, é muito importante a gente não chegar com algo pronto e construído na organização, no movimento, ou seja lá o que for no projeto. Mesmo que você, como gestor, claro, você já pensou nisso, já desenhou algumas coisas. Mas é importante primeiro você sentar e ouvir o seu grupo. Ouça o seu grupo, faça grupos de discussões, né? Peça para que eles escrevam, dê as ideias. E aí, depois disso, você vai lançando aquilo que você já pensou, inserindo dentro do que está também na proposta de que eles jogaram. Por que isso, Suzana? Porque isso vai trazer um senso de pertencimento. Isso vai trazer um senso de uma liderança que a gente vislumbra que um dia aconteça, que ainda a gente não tem essa estrutura, essa mentalidade, mas uma gestão de fato que a gente possa compartilhar as coisas, porque hoje, infelizmente, a gente vai vendo e tendo algumas experiências que nem todos os profissionais estão preparados para uma gestão compartilhada. Às vezes é assim, você delega o poder na mão de uma pessoa, a pessoa se apropria e vai surtando e fazendo o que quer dentro da organização. E aí, às vezes, a gente tem que puxar o freio assim para que a pessoa retorne. Então, isso é um processo, né? A nossa geração, talvez não é uma geração que está nesse patamar de compreender muito essa gestão compartilhada, principalmente dentro do terceiro setor ainda. E eu digo isso nas organizações de pequeno e médio porte, talvez nas grandes organizações como grandes empresas, essa questão de gestão compartilhada seja um pouco mais compreensível. Então é isso, sente, ouça o seu grupo, reúna as ideias. Sabe aquele fofo, analisar as forças, fraquezas, ameaças, oportunidades? Faça isso. Olha, existem outras ferramentas? Tem outras ferramentas, tem um mapa, tem outro tipo de diagnóstico. Pesquise na internet, tem várias ferramentas que pode usar. Lembra do PDCA? PDCA, fazer o PDCA girar? Né? Então, usar também essas ferramentas, né? E tantas outras que você pode elaborar também, algumas de estratégia. Tendo feito isso, reúne todas as informações e é hora de pensar num calendário para a organização, né? Num calendário de atividades. Olha, o que nós vamos fazer na área de gestão? Qual vai ser, por exemplo, o nosso orçamento para 2023? Tudo começa por aí. Qual vai ser o nosso orçamento, né? Porque tudo demanda recurso financeiro. Então, qual o orçamento que hoje o seu projeto tem? Dentro desse orçamento, você vai desmembrar quais são as suas atuações dentro de cada área. Então, por exemplo, na área das oficinas, quanto que eu vou poder gastar por mês?
Na área da alimentação, quanto que eu vou poder gastar por mês? Na área de limpeza, enfim, quanto que eu vou gastar? E principalmente na área de RH, porque quem é que vai fazer isso, né? Quanto que eu tenho disponível para investir em RH? Então aí você vai criando o seu cronograma, o seu planejamento, que dentro disso você vai sabendo como que você vai atuar. E aí, claro, existem diversos planos, né? É o plano da captação de recursos, captação e mobilização, é o plano da comunicação e marketing da organização, é o planejamento da diretoria estatutária, é o planejamento da diretoria executiva, é o planejamento dos educadores, enfim. E aí você tem que juntar todas essas informações num grande combo, onde todas as pessoas vão ter um panorama assim do que é a organização, claro, sabendo até que ponto você pode compartilhar ou não as informações, mas onde todos tenham um panorama geral do que será o trabalho de 2023. Uma coisa bacana também, nós estamos fazendo isso na Ação Vida, é lançar um tema do ano. E aí esse ano você vai trabalhar especificamente focado nesse tema, porque aí você não fica disperso. Então a ONU geralmente faz isso, né? A ONU todo ano ela lança qual é o tema principal das organizações. Então, por curiosidade, entra lá no site, pesquisa qual o tema da ONU para esse ano. Se eu não me engano, é trabalhar com a população indígena, mas confirma lá direitinho. E aí você vê dentro dessa esfera o que pode juntar ou não com o seu projeto. E aí é importante buscar essas fontes mais sólidas, que nos norteiam também sobre o que a gente deve fazer durante o ano. Mas é claro, o que vai mover o trabalho da organização é a identidade da organização, é aquilo que ela é, sua missão, sua visão e seus valores. Então, gente, viu que é muita coisa para fazer? Então, aproveita esses 2, 3 primeiros meses aí para ouvir o povo, construir as informações, e quando tiver um aparato geral assim, ó, já divulga para todo mundo, porque aí todo mundo vai saber o que vai acontecer ao longo do ano. Quando você jogar a informação, não é algo novo, já foi comentado lá no começo do ano, então eu vou me engajar, eu vou participar. Planejamento, como diz o nosso pai da administração, Peter Drucker, já morreu, falecido há muito tempo, ele diz que, estou parafraseando, tá? Que educação, o planejamento, ele aponta para o futuro, óbvio, mas também ele aponta para o tempo presente. Então nós temos que parar, sentar, analisar e pensando que esse presente vai nos levar a um futuro da expectativa que a gente quer. Então, para que esse futuro possa chegar, a gente tem que sentar agora no tempo presente e se organizar. Então, segue a dica aí de Peter Drucker, pai da administração, planeje-se, organize-se, estabeleça metas, objetivos que sejam tangíveis. Lembre-se da meta SMART, né? Que seja relevante, que seja tangível, enfim. A meta SMART precisa acontecer. E para que isso aconteça, sente e demande tempo para isso. Não menospreze o planejamento dentro da sua organização. Não faça isso, porque você vai sentir a diferença lá na frente, quando você também tiver que fazer ajustes, porque tudo vai ajustar. Você faz um planejamento e você ajusta. Quem é que esperava uma pandemia nos anos de 2019 aqui? Todo mundo tinha planejamento dentro das suas áreas. E a gente teve que se reinventar. Mas o planejamento é importante porque ele dá um respaldo para você. Então não perca essa oportunidade. Se planeje, tá bom? Se liga nessa dica aí. Um grande abraço e até mais.